Ao correr para lá, encontrou Miguel, seu colega de quarto, caído no chão molhado, com sangue escorrendo de um corte na testa, mas o que chocou João não foi o acidente, e sim a tatuagem escondida no peito de Miguel, um coração partido com o nome Tiago gravado. Aquela visão transformou instantaneamente a admiração secreta de João em uma obsessão perigosa, levando-o a questionar tudo o que sabia sobre o homem frio com quem dividia o espaço há meses. O apartamento no bairro Alto era modesto, com paredes brancas descascando e uma vista parcial para o Tejo através de uma janela estreita. João, de 25 anos, havia-se mudado para lá após deixar a casa dos pais em Coimbra, fugindo da pressão familiar para que se casasse e seguisse a tradição católica rígida. Ele trabalhava como professor particular de matemática, dando aulas online para pagar as contas, enquanto lutava internamente com sua orientação sexual, que mantinha escondida como um segredo vergonhoso. Miguel, por outro lado, era um enigma, 26 anos, funcionário de uma empresa de logística, chegava tarde da noite, mal trocava palavras e mantinha o quarto impecavelmente organizado, como se quisesse evitar qualquer traço de intimidade. Naquela manhã fatídica, João ajudou Miguel a se levantar, pressionando uma toalha contra o corte. O que aconteceu? Perguntou, tentando disfarçar o tremor na voz. Miguel, com os olhos castanhos e vazivos, murmurou algo sobre escorregar no sabão e recusou ir ao hospital. Mas João não conseguia parar de pensar na tatuagem. Quem era Tiago? Porque Miguel, sempre tão reservado, carregava uma marca de amor perdido. A partir daquele momento, a rotina mudou. João começou a observar Miguel com mais atenção, notando como ele evitava contato visual durante as refeições rápidas na cozinha compartilhada, ou como ligava o chuveiro todas as noites exatamente às 22 horas, passando longos minutos lá dentro, como se estivesse lavando mais do que o corpo. Os dias se arrastavam com uma tensão crescente. João sentia um aperto no peito toda vez que Miguel saía para o trabalho, imaginando cenários onde ele encontrava outros homens, ou pior, negava sua própria identidade. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias como a de João, onde o pai, um engenheiro aposentado, frequentemente comentava sobre a decadência moral da juventude. João se lembrava das discussões acaloradas em casa, quando seu irmão mais velho o provocava por não ter namorada, insinuando que ele era diferente. Aquelas palavras ecoavam agora, misturadas ao som da água correndo no banheiro. Uma noite, após uma aula particularmente exaustiva, João decidiu confrontar Miguel indiretamente. Sentados no sofá desgastado da sala, assistindo a um jogo do Benfica na TV, ele perguntou casualmente: "Você já teve alguém especial?" Miguel pausou, o controle remoto na mão, e respondeu friamente: "Isso não é da sua conta." Mas João insistiu, impulsionado por uma curiosidade que beirava a imprudência. "Só estou tentando te conhecer melhor. Somos colegas de quarto há 6 meses." Miguel se levantou abruptamente, indo para o quarto sem dizer mais nada. João ficou ali, o coração acelerado, sentindo que havia cruzado uma linha invisível. No dia seguinte, a pressão familiar aumentou. Sua mãe ligou, insistindo para que ele voltasse para Coimbra no fim de semana. "Seu pai está preocupado com você vivendo sozinho em Lisboa. Ele acha que a cidade te corrompe." João mentiu, dizendo que estava tudo bem, mas internamente se debatia. Ele sabia que admitir sua atração por homens destruiria a família. E agora, com Miguel, essa atração se tornara específica, dolorosa. Ele começou a fantasiar sobre uma vida juntos, ignorando os sinais de rejeição. Mas a realidade batia à porta. Miguel recebia chamadas misteriosas à noite, sussurrando respostas curtas, e João ouvia fragmentos como "não posso mais" ou "foi um erro". A tensão culminou em uma briga banal sobre contas atrasadas. Miguel acusou João de ser desorganizado, e João rebateu, deixando escapar: "Pelo menos eu não me escondo atrás de uma fachada fria." Miguel congelou, os olhos flamejantes. "O que você sabe sobre mim?" João, em um impulso, mencionou a tatuagem. Miguel empalideceu, saindo do apartamento batendo a porta. Naquela noite, João esperou acordado, o remorso corroendo-o. Quando Miguel voltou, bêbado, murmurou algo inaudível e foi direto para o chuveiro. João, incapaz de resistir, aproximou-se da porta entreaberta, ouvindo soluços misturados ao barulho da água. Foi ali que ele percebeu: Miguel não era frio por natureza, mas por dor. E essa revelação o mudou, forçando-o a confrontar suas próprias inseguranças. Os dias seguintes foram um turbilhão. João tentou se desculpar, mas Miguel o ignorava ainda mais. Ele começou a pesquisar discretamente sobre Tiago, descobrindo através de redes sociais antigas que era um ex-namorado de Miguel, morto em um acidente de carro há 2 anos. O choque o abalou. Miguel carregava uma culpa imensa, culpando-se pela discussão que precedeu o acidente. João sentiu uma mistura de empatia e ciúme, questionando se algum dia poderia preencher aquele vazio.
Mas a sociedade ao redor não facilitava, amigos comuns comentavam sobre a vida gay em Lisboa ser uma fase, e João via cartazes de manifestações conservadoras contra a agenda LGBT. Em uma tarde chuvosa, João recebeu uma visita surpresa do pai. O homem idoso, com bigode grisalho, sentou-se na sala e disparou: "Ouvi rumores sobre você. Se for verdade, não volte para casa." João negou, mas o pai insistiu: "Casamento é entre homem e mulher, como Deus mandou." Após a partida do pai, João desabou, chorando no quarto. Miguel, ao voltar, encontrou-o assim e, pela primeira vez, mostrou compaixão: "Famílias podem ser cruéis." Aquela frase abriu uma fresta, e eles conversaram pela madrugada, Miguel revelando pedaços de sua história. Crescido em uma vila conservadora no Alentejo, ele escondeu sua bissexualidade por medo de rejeição. João sentiu esperança, mas também medo. Ele começou a se aproximar mais, ajudando com tarefas domésticas, cozinhando refeições portuguesas como bacalhau à Brás. Miguel retribuía com silêncios menos hostis, mas a atração de João crescia, tornando-se uma obsessão. Ele sonhava com toques acidentais, imaginando um beijo que nunca acontecia. A lógica ditava cautela, mas o coração o traía. E assim, o primeiro file se encerra com João decidindo arriscar tudo em uma confissão, ignorando os avisos internos sobre as consequências. A confissão veio em uma noite de verão abafada, quando o ar de Lisboa parecia carregado de eletricidade. João preparou um jantar especial, sardinas assadas e vinho verde, e, após algumas taças, derramou as palavras: "Miguel, eu gosto de você. Mais do que como amigo." Miguel parou de mastigar, os olhos fixos no prato, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Em vez de rejeição imediata, ele disse calmamente: "Eu sei. Mas não posso retribuir." Aquela resposta, honesta mas cruel, abriu uma ferida em João, forçando-o a enfrentar a unilateralidade de seus sentimentos e o preço da vulnerabilidade. Nos dias que se seguiram, o apartamento virou um campo minado. Miguel evitava João, saindo mais cedo e voltando tarde, enquanto João se afogava em autorrecriminação. Porque havia falado. Ele sabia que Miguel ainda lamentava Tiago, cujo fantasma pairava como uma sombra. João começou a questionar sua própria identidade: era ele digno de amor, ou a sociedade o condenara a uma vida de solidão? As noites eram piores, ele ouvia Miguel no chuveiro, imaginando as lágrimas misturadas à água, e se sentia culpado por invadir mentalmente aquela privacidade. A pressão familiar não ajudava. Sua mãe ligava diariamente, pressionando por uma visita: "Traga uma namorada dessa vez, João." Seu tio arranjou uma moça ótima. Ele mentia, inventando desculpas, mas o peso da mentira crescia. Em uma conversa com o irmão por videochamada, o sibling zombou: "Ainda solteiro. Cuidado para não virar daqueles que desfilam na PRID." João desligou, furioso, mas internamente aterrorizado. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progressismo urbano e conservadorismo rural, o sufocava. Ele via notícias sobre ataques homofóbicos em bairros periféricos e se perguntava se valia a pena lutar. Miguel, por sua vez, lutava com demónios próprios. Ele confidenciara a um amigo próximo, Rui, sobre a confissão de João. Rui, heterossexual e casado, aconselhou: "Afasta-te dele. Isso só vai complicar mais." Mas Miguel sentia uma atração sutil, reprimida pela culpa de Tiago. Ele se lembrava do acidente, uma briga sobre compromisso, Tiago saindo irritado de carro, o choque fatal. Miguel se culpava, jurando nunca mais se envolver romanticamente. Agora, com João, ele via ecos de Tiago, a vulnerabilidade, a persistência, e isso o aterrorizava. Uma oportunidade de trabalho surgiu para Miguel, uma promoção que exigia mudança para Porto. Ele hesitou, sabendo que deixar João poderia ser uma fuga covarde. Em uma discussão acalorada na cozinha, João implorou: "Não vá por minha causa." Miguel rebateu: "Não é só por você. É por mim." Mas no fundo, era uma mentira, ele fugia do confronto interno. João, ferido, começou a sair mais, frequentando bares gays no Príncipe Real, buscando validação em encontros casuais que o deixavam vazio. A traição veio de forma inesperada. Rui, o amigo de Miguel, apareceu no apartamento um dia, fingindo preocupação. "Miguel me contou tudo. Você está pressionando ele demais." João negou, mas Rui insistiu, revelando detalhes íntimos que só Miguel poderia ter compartilhado. Sentindo-se traído, João confrontou Miguel naquela noite. "Você contou para ele sobre mim." Miguel admitiu, justificando: "Precisei desabafar." João explodiu: "E eu? Eu confiei em você." A briga escalou, com acusações voando como facas. Miguel gritou: "Você me forçou a isso com sua obsessão." João, lágrimas nos olhos, retrucou: "Obsessão?
É amor, seu idiota. Após a briga, Miguel aceitou a promoção, anunciando a mudança em 2 semanas. João se sentiu abandonado, questionando se valia a pena lutar por alguém que o via como fardo. Ele começou a planejar sua própria saída, talvez voltar para Coimbra e aceitar o destino imposto pela família. Mas uma ligação anônima mudou tudo. Era a irmã de Tiago, revelando que Miguel havia mentido sobre o acidente. Tiago estava bêbado, não foi culpa dele. Miguel se martiriza à toa. João, chocado, decidiu confrontar Miguel novamente, mas com empatia. A reconciliação tentativa aconteceu em uma caminhada pelo mirador da Senhora do Monte, com a cidade aos pés. Miguel abriu-se. Eu tenho medo de amar de novo. João tocou seu braço. Eu também. Por um momento, houve uma faísca, mas Miguel recuou. Não posso. João respeitou, mas internamente decidiu persistir, custasse o que custasse. Ele começou a escrever um diário, registrando seus conflitos, a luta contra a homofobia internalizada, o desejo de aceitação familiar, as escolhas morais de forçar um relacionamento. A tensão social se intensificou quando João participou de uma manifestação LGBT em Lisboa. Ele viu Miguel de longe, observando, mas não se juntando. Isso o magoou, reforçando a unilateralidade. Em casa, discutiram, porque não veio. Miguel, não estou pronto. João, e eu estou. Mas luto. A conversa revelou camadas. Miguel temia perder o emprego em uma empresa conservadora, enquanto João arriscava a família. Ambos pagavam preços altos por suas identidades. Ao fim desse file, João recebe uma carta do pai: volta ou esqueça de nós. Ele rasga o papel, decidindo ficar, mas o custo emocional o quebra. Miguel, vendo isso, oferece um abraço platônico, o primeiro toque real, mudando sutilmente a dinâmica. João sente esperança, mas sabe que o caminho é árduo. O abraço durou segundos, mas ficou por dias, alimentando em João uma determinação feroz de romper as barreiras. No entanto, quando Miguel anunciou que adiaria a mudança para Porto por razões pessoais, João interpretou como um sinal positivo, ignorando os avisos de amigos sobre ilusões. A verdadeira reviravolta veio quando Rui, o traidor, revelou acidentalmente em uma mensagem errada que Miguel planejava se reconectar com um ex-amigo gay, forçando João a confrontar a possibilidade de ser apenas uma ponte para a cura de Miguel. A desconfiança cresceu como uma erva daninha. João começou a checar o telefone de Miguel quando ele dormia, justificando como preocupação. Encontrou mensagens ambíguas com um tal de Pedro: precisamos conversar sobre o passado. Quem era Pedro? Uma pesquisa rápida revelou: um antigo crush de Miguel da universidade, agora vivendo em Lisboa. João sentiu o ciúme corroê-lo, questionando sua sanidade. Era ética invadir a privacidade? A sociedade o julgaria como obsessivo, mas ele via como sobrevivência. Miguel notou a mudança em João, mais distante, sarcástico. Em um jantar forçado, perguntou: o que há de errado? João explodiu: quem é Pedro? Miguel empalideceu: um amigo. Mas João pressionou, revelando as mensagens. Miguel furioso: você mexeu no meu celular. Isso é invasão. A briga escalou para acusações mútuas, João de ser possessivo, Miguel de ser manipulador. Você me usa para se sentir melhor, gritou João. Miguel rebateu: e você me pressiona para ser quem não sou. A família de João interveio novamente. O pai veio a Lisboa sem aviso, exigindo uma conversa. No café da esquina, disparou: sua mãe chora toda noite. Pare com essa bobagem e case-se. João, corajoso pela primeira vez, admitiu: pai, eu sou gay. O pai se levantou, vermelho: você não é meu filho. A rejeição o devastou, levando-o a uma crise existencial. Ele vagou pelas ruas do Chiado, chorando, questionando se o amor valia o exílio familiar. Miguel, ao saber, tentou consolar: famílias mudam com o tempo. Mas João duvidava, vendo em Miguel um espelho de sua covardia passada. Eles decidiram uma trégua, saindo juntos para um festival de fado no Alfama. A música melancólica, canções de perda e saudade, os uniu momentaneamente. Miguel confessou: Pedro é só um amigo. Quero ajudar você. João acreditou, mas o ciúme persistia. A traição real veio de Rui, que, invejoso da proximidade crescente, espalhou rumores no trabalho de Miguel: ele vive com um gay obcecado. Miguel enfrentou olhares julgadores na empresa, arriscando a promoção. Confrontou Rui: porquê? Rui admitiu: você mudou por causa dele. Miguel, furioso, cortou laços com Rui, mas o dano estava feito. Ele culpou João indiretamente, sua confissão starta disso. João, sentindo culpa, ofereceu-se mudar. Não quero te destruir. Miguel recusou: fique. Vamos resolver.
Mas internamente, Miguel lutava com atração emergente, sonhando com João. Ele consultou um terapeuta, revelando medos, perda, rejeição social. O terapeuta aconselhou honestidade, mas Miguel hesitava. A sociedade pressionava. Uma notícia sobre um ataque homofóbico em uma discoteca gay abalou João. Ele convidou Miguel para uma reunião de apoio LGBT, mas Miguel declinou: não é para mim. João foi sozinho, conhecendo ativistas que o encorajaram a lutar. Voltando, encontrou Miguel esperando: fui covarde. Vamos juntos da próxima. Essa virada fortaleceu João, mas o custo era alto. Ele perdeu contato com a família, recebendo mensagens hostis. Miguel, solidário, compartilhou sua história completa. Crescido em uma família religiosa, ele escondeu relacionamentos passados, pagando com isolamento. Tiago foi o único que me aceitou, e o perdi. Ao fim do file, uma crise, João recebe uma oferta de emprego em Madrid, forçando uma escolha: ficar por Miguel ou fugir da dor. Ele hesita, sabendo que partir seria traição a si mesmo. A oferta de Madrid pairava como uma tentação, prometendo fuga da asfixia lisboeta. João debateu internamente: ficar significava mais dor, partir era covardia. Miguel, ao saber, reagiu com indiferença fingida: faça o que for melhor. Mas por dentro, ele sentia perda iminente, impulsionando-o a uma decisão impulsiva: beijar João em uma noite de chuva torrencial, um ato que selou uma aliança frágil mas abriu portas para mais conflitos. O beijo aconteceu na varanda, com o Tejo rugindo abaixo. Foi breve, hesitante, mas carregado de anos reprimidos. João se afastou, chocado: o que significa isso? Miguel: não sei. Mas não quero que vá. Eles passaram a noite conversando, Miguel admitindo atração: você me mudou, me fez enfrentar Tiago. João sentiu vitória, mas dúvida: era genuíno ou medo de solidão? A relação evoluiu cautelosamente. Toques platonicos viraram carinhos, mas sem intimidade física além do essencial, o foco era emocional. No entanto, a sociedade reagiu, colegas de trabalho de Miguel sussurravam, e ele enfrentou uma reunião com o chefe: sua vida pessoal afeta a imagem da empresa. Miguel defendeu: isso é discriminação. Mas o stress o consumia. João, empolgado, contou a um amigo gay, mas o amigo avisou: ele pode estar usando você para curar. João ignorou, mas sementes de dúvida cresceram. A família de Miguel descobriu através de Rui, que vingativamente ligou para eles. A mãe de Miguel, devota católica, veio de Alentejo: isso é pecado. Pensa em Tiago. Miguel rebateu: Tiago me amava como sou. A mãe partiu chorando, cortando contato. João enfrentou sua própria família, ligou para o pai, implorando aceitação. O pai: volte normal ou esqueça. João desligou, devastado. Ele e Miguel se apoiaram, mas tensões surgiram. Miguel recuava em público, evitando mãos dadas. João acusou: você tem vergonha. Miguel: é proteção. A traição máxima veio de Pedro, que reapareceu, convidando Miguel para um encontro de amigos. Miguel foi, sem contar a João. Ao descobrir, João explodiu: você me traiu. Miguel explicou: foi só conversa. Ele me ajudou a aceitar. Mas João viu como deslealdade, saindo de casa furioso. Vagando por Lisboa, João considerou Madrid. Encontrou um ex-ativista que contou histórias de casais gays destruídos por sociedade. Voltando, encontrou Miguel arrependido: não vá. Eu te amo. João perdoou, mas o dano persistia. O CA Otral veio em uma manifestação, conservadores atacaram, e Miguel defendeu João, levando um soco. No hospital, Miguel confessou: valeu o preço. João: para nós dois. Ao fim do file, eles decidem morar juntos de verdade, mas uma ligação da mãe de João oferece reconciliação condicional: volte sozinho. A ligação da mãe ecoou como um ultimato: volte sozinho, e perdoamos. João recusou, escolhendo Miguel, mas o preço foi o isolamento total da família, forçando-o a questionar se o amor compensava a perda de raízes. Miguel, solidário, propôs uma viagem para o Algarve para fortalecerem o laço, mas lá, uma revelação final sobre Tiago abalou tudo. Miguel admitira que a briga fatal foi sobre a infidelidade dele, não de Tiago. A viagem começou promissora, com praias douradas e noites estreladas. Eles discutiram futuros, casamento, adoção. Mas em uma caminhada, Miguel desabafou: eu traí Tiago naquela noite. Por isso ele saiu correndo. João congelou: por que não contou antes? Miguel: vergonha. João sentiu traição renovada: e se fizer o mesmo comigo? De volta a Lisboa, a dúvida corroeu. João confrontou Miguel: nossa relação é baseada em mentiras.
Miguel jurou mudança, mas João precisava de espaço. Ele aceitou o emprego em Madrid temporariamente, deixando Miguel devastado. Não vá, implorou Miguel. João, preciso pensar. Em Madrid, João refletiu, a sociedade portuguesa o moldara, mas ele escolhera lutar. Ligou para Miguel diariamente, reconstruindo confiança. Miguel visitou, e eles reconciliaram, decidindo voltar juntos. Mas o custo, Miguel perdeu o emprego por distrações, e João cortou laços familiares definitivos. Eles se mudaram para um apartamento novo, construindo uma vida, mas com cicatrizes. Anos depois, João olha para trás, as decisões, as perdas, as vitórias. Ele se pergunta se valeu. E você, leitor, é certo sacrificar família por amor, ou o dever moral prevalece?